Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre O Processo, documentário de Maria Augusta Ramos. Depois da vinheta. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ajude esse projeto a crescer. Antes da gente analisar a obra por completo, eu acho legal a gente saber quem que é a Maria Augusta Ramos, ou Guta Ramos, e por que ela foi fazer um documentário sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Bom, essa documentarista, a Maria Augusta Ramos, ela fez 2 documentários que falam sobre a justiça brasileira. O primeiro chama-se Justiça, que é sobre o tribunal, a rotina, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o outro é Juízo, que também fala sobre a trajetória dos menores de 18 anos perante a lei. O que aconteceu, por que ela foi fazer esse documentário? 2 semanas antes do julgamento na Câmara, do impeachment, ela decidiu ir para Brasília e acompanhar o que iria acontecer dali a 2 semanas. Ela achava que o impeachment não ia passar, então a ideia dela inicial era ir e acompanhar essas 2 semanas até esse julgamento na Câmara. Então ela chegou no Congresso e pediu autorização do presidente da Câmara naquela época, que era o Eduardo Cunha. Ela pediu autorização para ele, pedindo se ela podia ali, gravar as coisas que estavam acontecendo ali, e ele negou. Então foi negada a ela uma autorização ali para gravar. Então ela fez algumas imagens fora do Congresso Nacional e algumas imagens dentro, mas sem adentrar muito assim. Isso 2 semanas antes do julgamento na Câmara. Pois bem, o julgamento na Câmara aconteceu e o impeachment passou na Câmara, e aí ela decidiu que ela iria então acompanhar o processo jurídico do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Bom, como eu disse, com esses 2 documentários que ela fez antes, ela é super interessada em documentar a relação das pessoas com os processos jurídicos que acontecem. Então ela chama tudo isso do teatro da justiça, né? Então ela foi com esse foco de documentar o processo jurídico e documentar a rotina daquele ambiente, né, do Senado. Então ela pediu acesso a alguns senadores, tanto da esquerda quanto da direita, para ter acesso a reuniões, não só as comissões que teriam no Senado sobre o impeachment, mas também as reuniões externas, que eram de estratégias, enfim, de preparação para as comissões. Ela só conseguiu acesso da base do PT. Ela não conseguiu acesso de outras bases, de outros partidos. Ela não conhecia ninguém pessoalmente, é importante lembrar disso. Ela foi pedir ali, sem conhecer ninguém, foi pedir autorização. E a base do PT no Senado deu autorização para ela, principalmente porque eles conheciam o trabalho que ela tinha feito sobre o judiciário brasileiro. Então, ela tinha, de certa maneira, um nome por causa dos filmes dela, e por causa disso, a base do PT deu acesso às reuniões que seriam de preparação da defesa da presidente. Importante a gente lembrar, então, disso, que ela foi nesse intuito de conseguir acesso às duas partes, a acusação e a defesa do processo do impeachment da Dilma. Então, o que acontece? O filme, ele vai ter uma mescla aí das comissões que aconteceram no Senado sobre o impeachment, e vai ter essa mescla das imagens, de umas imagens dela mesma, dessas comissões. A gente tem também as imagens das reuniões que eram feitas de preparação da defesa, né? Então você tem ali as reuniões do advogado-geral da União na época, que era o José Eduardo Cardoso, junto com seus assessores jurídicos, a senadora Gleisi Hoffmann, enfim, todos eles ali preparando a defesa da Dilma para chegar nas comissões. Então você tem acesso a essas reuniões internas da base do PT.
E você tem, do outro lado da acusação, você só tem a parte que os discursos que foram a público, que todo mundo conhece, que saíram na mídia, que ela fez algumas imagens dela, ela não foi em todas as comissões, tem algumas que são imagens, por exemplo, da TV Senado. Esse documentário é um documentário sobre o processo jurídico do impeachment, do processo jurídico político aqui no caso, né? Então, da sociedade civil que a gente tem são apenas algumas imagens. Na verdade, assim, a imagem inicial do filme já fala tudo, já fala como que a sociedade estava perante esse processo que estava sendo julgado. É uma imagem que inclusive tem no trailer, é uma imagem muito bonita, uma imagem aérea, assim, bonita esteticamente falando, do dia do julgamento na Câmara, em que você tem de um lado as pessoas que eram contra, do outro as pessoas que eram a favor ao impeachment da Dilma lá na frente do Congresso Nacional. É um documentário observativo, ou seja, como o nome já diz, ele busca colocar o espectador lá dentro e observar junto com ele qual é a relação dos personagens com o meio em que eles vivem. Com isso você vai ter cenas muito particulares de alguns personagens aí que a gente vive vendo na mídia e, enfim, você vai ter cenas interessantes nesse sentido. O ritmo do filme, a montagem é bem dinâmica, o que suaviza um pouco a questão técnica, porque como é um debate jurídico, nem sempre, assim, apesar de ser bem colocado, de ser bem contextualizado para o espectador quais são as acusações e quais são as contraposições da defesa, não é um documentário explicativo. Então, assim, a questão das pedaladas fiscais, o porquê que a Dilma estava sendo acusada, se você não sabe o que é, você vai entender por que a acusação estava acusando ela disso e o que a defesa estava contrapondo. E mesmo assim é um processo que você tem que, né, estar a par do que estava acontecendo, do que está acontecendo, e poderia ficar monótono, poderia ficar cansativo se não tivesse uma montagem dinâmica. É um documentário que assume um lado, você nitidamente vê qual é a posição da diretora em relação àquilo que está acontecendo. Eu não acredito em imparcialidade, eu acredito em honestidade. Então, eu acho que inclusive em assuntos como esse é muito difícil você ser imparcial, mas você pode ser honesto e mostrar diante das suas possibilidades, que foi o caso dela aqui, as diferentes versões que são apresentadas sobre o caso. Então, como é um processo jurídico, você tem duas partes e as duas partes são colocadas. Uma tem maior participação no documentário por conta de viabilidade. É isso aí, se você curtiu essa crítica, por favor deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se vocês já foram assistir, o que vocês acharam. E é isso, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo.